Me dá um susto, mas tudo bem. Esse susto é para o bem, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Amado? Amém. Amém. Obrigada, Glória. obrigada mesmo. Então, e para nós, em nome de Jesus, primeiro o Senhor já falou comigo, né? Então agora eu quero compartilhar com cada uma de vocês. E o tema da mensagem é: não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Tá? Nós estamos em um tempo que todos estão desistindo, muitos estão desistindo, nem todos, muitos estão desistindo. Desistindo de quê, irmã? Desistindo de Deus, desistindo da obra de Deus, desistindo do casamento, desistindo da família. As pessoas estão desistindo de ser homem, de ser mulher. Os pais desistindo dos filhos. Estão desistindo de tudo, até mesmo de viver. E não é tempo de desistir. Deus fala, não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. É luta, é dolorido, mas é tempo de desistir, não é tempo de desistir. Você pode dizer, você não tem ideia do que eu estou passando. Não, realmente não tenho, não sei, mas o Deus que nós servimos, ele sabe. E para isso, eu trago aqui um exemplo de pessoa que teve a vida toda em guerra, que foi o rei Davi. Ninguém mais passou por guerra, ninguém mais guerreou do que este homem. E Deus foi com ele todas as vezes, porque ele tinha um coração aquebrantado para Deus, ele era obediente, ouvia a Deus, e por isso Deus foi com ele em todas as guerras. E não houve luta que o Davi não pôde vencer. Você pode vir falar, minha irmã, você não tem ideia, eu estou com isso, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. O rei Davi, pelo que a gente sabe do rei Davi desde do ventre da mãe. O Davi sofreu muitas das coisas, de rejeição, tudo enquanto. E o rei Davi era marcado para morrer. O diabo sabia do plano que Deus tinha na rei Davi. E por isso o diabo tentou matar o rei Davi desde o princípio. O rei Davi, ele era a vida. O Davi lutava contra o exército inteiro para poder sobreviver, para poder viver. E então aqui em Salmos 57, Davi passando em um momento tão dificultoso, num momento tão difícil que ele estava na vida dele, ali no meio das grutas, ali fugindo do exército do rei Saul. Davi não tinha mais para onde ir, não tinha mais para quem ele socorrer, não tinha mais para quem ele pedir socorro, quem poderia socorrer ele? Ele só tinha Deus. E ele sabia que era a vida dele que o diabo queria. Então ele chega dizendo assim para Deus: tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Então, nesse momento que Davi não estava ali é, pedindo ajuda para um, pedindo ajuda para outro, não está. Acredito eu que Davi estava ali num momento muito difícil. Imagina um exército inteiro atrás de Davi, para quê? Para matar. Aonde, na casa do rei Saul, foi aonde Davi encontrou apoio, encontrou amor, foi aonde Davi encontrou respeito. Davi sentava na mesa do rei, porque na casa dele, esse aqui já no Salmo 51, no versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o diabo já colocava ali desde cedo na mente de Saul, Davi, que Davi era rejeitado. Davi deveria ter sido uma criança ali atribulado ali. O que nós devemos imaginar o que o Davi deve ter passado quando ele era ali criança, naquela rejeição. Nós sabemos que o dia que Samuel foi na casa de Jessé para escolher um para ser rei, Davi não estava. Imagina nós que temos 2 filhos,
Nós jamais iríamos fazer uma festa e esconder, retirar um filho nosso e deixar só um e aquele filho para lá. Por quê? Porque ele era rejeitado. Então, naquele momento que ali, uma das maiores autoridades de Israel, que era Samuel, marca aquele jantar e convoca os filhos de Jessé. Mas aonde que Davi estava? Davi estava lá na roça, lá cuidando das ovelhas. Davi não fazia parte daquela família, não fazia parte daquele ali. Davi veio sentar numa mesa junto ali com o rei Saul. Então, o rei Saul chamava Davi de filho. Jonatas chamava Davi de irmão. Ali Davi foi acolhido, Davi ali foi outra vida, Davi passou a ser gente ali. E quando de repente o diabo se levanta contra Davi usando o próprio rei, aquele homem que Davi tinha tanta admiração, se levanta para mandar matar. E não era uma febrezinha, não era uma enfermidade qualquer, era um exército. Milhares de homens armados para matar aquele rapaz. E ali que foi Davi aprendeu a guerrear ali naquele exército. O chefe de Davi, lá que ensinou a Davi a guerrear, era um dos que estava atrás da cabeça de Davi. Só que esse Davi já tinha vencido um leão, já tinha vencido, era o lobo, era o lobo e o leão, né, que ele já tinha vencido antes. O diabo já tinha usado esses bichos para ali tirar a vida de Davi. Mas Deus foi com ele. Aí depois se levanta um gigante. É um urso, é verdade. É um urso e o leão. Se levantaram contra Davi para tirar a vida de Davi. E Davi, Deus deu a vitória para Davi. Aí quando chega belo dia, se levanta quem? Um gigante. Mas Davi tinha que lutar pela vida. Davi veio ali desde o ventre da mãe dele. Davi lutava pela vida. E o nosso Deus é Deus da vida. Nosso Deus não é Deus da morte. Deus é glorificado na vida. E por isso Deus deu sempre a vitória para Davi. Davi não tinha escolha. Imagina aquele urso se levantando ali para o meu Davi. O que Davi ia fazer? Ou ele se entregava para o urso comer ele, ou ele lutava. Aí, Deus, o Senhor vai me dar a vitória, ou eu venço, ou o urso me come. O leão, a mesma coisa. Aí depois se levanta aquele gigante. Ah, mas o gigante não se levantou contra Davi, mas era contra o exército de Israel. Se eles vencem o exército de Israel, o que Davi ia ser para eles? Escravo. Então, e ele vendo que todo o exército estava ali acuado, todo o exército estava ali com medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante que estava desafiando. Ele disse, então, a única maneira que eu tenho de fazer é clamar a Deus, chamar a Deus para vir comigo para vencer esse gigante, porque senão nós vamos ser todos engolidos por esse exército. Então, nós não podemos esse recuar quando vem uma aflição, seja lá em forma do que vier. Nós temos que fazer como Davi. E ali, Davi, quando estava ali, Davi naquela vida ali, dizendo assim, agora eu tenho uma família, agora eu sei o que é amor, agora sim eu tenho paz. Aí o que foi que disse? O rei peca contra Deus. Deus rejeita o rei endemoniado, cheio de demônio. E quando ali o diabo coloca o ciúme contra Davi. E aquele exército todo atrás de Davi para matar Davi. Davi ali achava que ia formar uma família. Davi ali imaginava que ia ter um sogro, não um pai, um irmão e uma esposa. Mas foi tudo o contrário. Davi começou a fugir. Começou a sair para um lado para outro. Mas também a palavra de Deus aqui, cadê? Meu Jesus, me perdi aqui. Não, em Isaías. A palavra de Deus é em Isaías. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
e quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama ardente em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por ti, resgate, e Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos. Também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então, Deus era com Davi naquele momento de luta, como ele é comigo, como ele está com cada uma de nós. Nós não Ah, estamos sozinhos passando pelas aflições. Nós não estamos sozinhos nos momentos de tristeza. Nós não estamos sozinhos nas lutas, nas enfermidades, no que for. Porque Davi não estava só. Deus estava com ele naqueles momentos. E por isso que ele ali, mesmo essas montanhas, ele entre as montanhas fugindo, se escondendo do exército de Saul, também Davi também, as outras nações todas eram inimigas de Davi, porque Davi, onde ele passava, ele saía matando todo mundo, era esse, os filisteus, os outros povos ali também, todos queriam a cabeça de Davi. Então, Davi só era cercado de inimigos, certo? O diabo levantava o inferno todo contra Davi. E ele não levantava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não. Ele levantava sempre os cabeças das nações para poder, para destruir, para ali, para matar Davi, para destruir Davi. Porque ele sabia que era de Davi, da herança de Davi, que vinha Jesus. Então, ele queria ali já tentar parar os planos de Deus. Mas quando Deus tem um plano, nada, que se levanta o inferno inteiro, mas nada paralisa. O plano de Deus é cumprido. Então, mesmo que venha enfermidade, venha que venham os problemas, mas nós temos que lembrar sempre há um Deus que tem um propósito nas nossas vidas. E quando há propósito nas nossas vidas, quando Deus tem um propósito, que nós estamos na vontade de Deus, esse propósito é cumprido. A gente não vai morrer, não vamos morrer antes que a palavra de Deus se cumpra. A menos que nós saiamos da presença do Senhor, da palavra de Deus. No final do ano passado, andou acontecendo mais coisas, mais situações. E como algumas de vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma das cidades mais violentas do Brasil, tomada pelo tráfico, guerra de tráfico. E então, quando chegou no final de ano passado, no final de ano passado, que até G20, os encontros dos 20, das 20 nações, dos 20 presidentes, então os traficantes ali começaram em guerra acho que com o governo, essas coisas. E então, o Rio de Janeiro ficou pior ainda. E muita guerra, era em tudo quanto era lugar, e aí eles saíram das comunidades e começaram a vir mesmo para avenidas, para as ruas, e, e eles começaram a pegar os ônibus, e expulsava, tirava todo mundo dos ônibus, virava os ônibus nas avenidas, e confrontava com polícia em qualquer lugar, então assim, estava uma coisa terrível. Que agora eu estou com 26 anos, que eu moro no Rio. Ano passado, com 25 anos, eu nunca tinha visto um confronto entre traficante e polícia. Todo mundo falava dessas coisas, mas eu nunca tinha visto. E ano passado eu presenciei isso. Uma coisa terrível que eu nunca tinha visto na minha vida, tiro de fuzis, e eu vi aquilo ali, parecia que estava estourando tudo, estourava meu ouvido. Então, daquele momento em diante, eu tive uma crise de pânico, não sei como era a coisa, eu só sei que era um medo, e eu via, parecia que eu ia morrer. Qualquer hora parecia aquele negócio, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de pegar o ônibus, que eu achava que eles iam surgir ali e eles iam tocar fogo nos ônibus, que em vários lugares eles tocavam fogo e as pessoas não queriam sair, eles ameaçavam tocar fogo. E então eu começava a ver isso. E além de eu ter esse medo comigo, eu tinha medo também do meu filho. E acontecer. E aí eu não ficava em paz, eu não tinha paz. Olha, foi um desespero, foi terrível. Por isso eu fiquei até de recuperação, né, de recuperação não, fui reprovada numa matéria da faculdade e
Foi muito terrível no final de ano, muito, muito, muito mesmo. E começou a apresentar um monte de coisa. Aí fui ao médico. Ele disse que eu estava tendo uma crise de pânico, muito ansiosa. Minha pressão, eu tive várias crises. Teve um dia que eu achava que eu estava morrendo, morrendo. Liguei para minha irmã veio, me levou para o hospital. Cheguei lá e estava tendo, foi essa vez mesmo, estava tendo uma crise de pânico. Minha pressão estava a 19/10, acho que era isso. Pois eu sei que eu comecei, teve pique de pressão e a, fiz os exames, pré-diabética, com também colesterol alto, foi tudo, tudo, tudo ruim. Meu Deus. E ali eu não conseguia dormir, gente, muito desesperador, que só mesmo quem passa por isso, quem tem isso, sabe. Nunca tinha tido essas coisas, mas coisas terríveis na minha vida. E ali, sabe, eu não conseguia me concentrar e comecei a ir tomar um monte de medicamento, e um dia, assim, eu orando desesperadamente, eu vi aí eu acho que eu vi alguém ministrando essa passagem de Isaías, que tudo, que Deus era conosco, quando nós passássemos por todos esses problemas, Deus era conosco. Então, assim, a água, o fogo aqui, tudo representava os problemas das nossas vidas, e Deus estava ali. Aí eu digo, então Deus está comigo. E comecei a orar. E também, quando eu fui no médico, eles mandaram que eu fizesse uma atividade física, que eu também não fazia nada. Me passou também para nutricionista. E aí eu me levantei daquilo, procurei a nutricionista. E a nutricionista também me aconselhou a fazer uma atividade física. E ali eu entrei na academia e comecei a fazer as coisas conforme esse nutricionista passou. E foi indo, eu fui me sentindo já melhor. Aquilo ali, comecei a controlar aquela ansiedade, comecei a ter mais coragem, assim, aquele me libertar mais um pouco do medo. Então, fui indo, e negócio de oração, propósito, e a confiança, lendo a Bíblia ali, buscando, e comecei mesmo ali, sabe, me achegar mais ali a Deus. E foi quando chegou agora em fevereiro, final de fevereiro, eu voltei de novo a médico, e a médica me pediu check-up completo, vários exames, me pediu para fazer é, o cardiograma, foi o mapa e o elétrico também, para saber, porque ela tinha medo de ter um infarto, porque minha pressão oscilava o tempo todo, e eu tomava remédio da pressão e não adiantava. Eu já amanhecia com a pressão 17, 18, e já ia sempre assim, não estava adiantando nada. E depois aí ela foi, pediu tudo isso e mandou, e assim, não para de tomar o medicamento, continue. Tá, aí eu fiz todos os exames, comecei a tomar o medicamento direitinho também, como ela estava falando, e fiz todos os exames, para a glória e honra do Senhor Jesus, no final de fevereiro, foi isso. Levei os exames, tudo, tudo, tudo bom, meu coração bem. A glicose que estava em 125, tá 83. O colesterol que estava também acima, também tá na medida. Isso tudo ótimo. Tanto que a médica não passou remédio nenhum para mim, nenhum. E os que eu estava tomando, ela tirou. A única coisa que deu foi como é que. Não, a anemia, um pouquinho de anemia, mas ela acha até que é por causa também, assim, da menstruação também. Mas nem passou, nem sulfato ferroso ela não passou. Mandou só eu para a alimentação, melhorar a alimentação, umas vitaminas, e assim, e mandou eu beber bastante água. Foi isso. Então, hoje, porque a minha, o remédio, a medicação que ela passou, vitaminas e água. Então, assim, o que eu quero deixar com isso? Que quando a gente ali se apega mesmo a Deus, busca Deus, que Deus está conosco, Deus está
está conosco na situação que nós estamos vivendo, porque nesse momento também que eu estava passando dessa coisa toda, Deus estava ali. E ele estava ali, e assim, ele está conosco em todas as situações. Nós não podemos simplesmente desistir da vida, desistir de lutar, perder a esperança, porque nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres escolhidas pelo Senhor. Nós não somos qualquer uma, nós fomos escolhidas para gerar. Gerar o quê, irmã Silvana? Nós somos escolhidas para gerar esperança para aqueles que não têm Deus, aquele que não tem mais esperança, daqueles que estão querendo desistir. E nós temos que passar esperança para essas pessoas. E a nossa esperança vem de Deus. Nós temos que confiar que Deus é conosco, que Deus vai nos dar a vitória. Nós somos mulheres testemunha do Senhor. O Senhor nos escolheu para ser testemunha aqui na terra por Ele, para que nós venhamos gerar fruto nesta terra. Então, continuando aqui, o rei Davi continuou falando, no versículo 2 ele diz, clamarei ao Deus, o Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que procuravam devorar a mim. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Minha amada, tem hora que nós nos sentimos assim, no meio de leões. Todos estão contra nós, todos nos acusam, todos nos criticam. Mas o Davi, mesmo assim, naquela situação, como ninguém, não tinha família, não tinha mais ali o rei, não tinha mais para onde ir. Para onde que ele iria? Mas ele tinha um Deus e a esperança dele estava em Deus. Ele tinha certeza que Deus iria tirar ele daquela gruta, com vida. Ele tinha certeza que aquele Deus que salvou ele do urso, salvou ele do leão, dos dentes, das garras dos leões, iria salvar ele também da espada. E nós temos que ter também essa certeza que Deus que nos tirou lá de todas as lutas que nós já passamos, ele também vai tirar nós dessa luta que nós estamos passando agora. Nós não podemos desistir, porque quando a gente desiste, joga a toalha, né, como o povo do mundo fala, aí sim, a gente entrega, Deus não pode fazer mais nada, porque se nós não podemos fazer, não é Deus que vai fazer. Agora, quando nós clamamos, quando nós ali confiamos, esperamos nele, ele vai fazer. Porque o rei Davi ficou toda a vida dele, toda a vida do rei Davi foi em guerra, era luta. Mas Deus deu vitória a ele, em todas elas Deus deu vitória nele, para ele, porque ele confiava, ele cria, ele tinha certeza que Deus ia estar ali com ele. E por isso Davi se tornou o segundo coração de Deus. Por isso Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E o diabo levantou tantas pessoas ali para tirar a vida de Davi, que ele conseguiu levantar até o próprio filho. E todos queriam a vida, todos queriam a morte de Davi, não queriam a morte de Davi. Não era simplesmente levar para um leite da cama, deixar ele enfermo, não, eles queriam ver retirar Davi. O prazer deles era ver Davi, que vão morrer do jeito que eu estava. Eu achava que eu não iria amanhecer. Eu tinha medo de dormir, porque eu achava que eu não iria acordar. Aí eu ficava aquele ali com medo de fechar os olhos e morrer. E a gente acha assim que vai acontecer, e o medo, tinha medo de sair, e ali um tiroteio, vier uma bala perdida, e o medo, e o pavor. Eu tinha medo de entrar no ônibus e ali os bandidos entrassem, de mandasse todo mundo sair e começasse a atirar, não desse tempo de eu sair. Eu ficava imaginando, o diabo lançava um monte de coisa na minha mente. E eu fiquei imaginando, imagina Davi, como era na vida dele pensar que ele foi concebido pelo pecado.
E na casa dele ali, com a rejeição dele. E tudo ali, o que poderia acontecer? E aquele luta, e tanta luta. Se, quanto outros, ou coisas bem menores, desistem, falar, não, Deus, eu não aguento mais. Ah, não, eu não quero mais saber disso. Mas Davi continuou, Davi prevaleceu, prevaleceu. Imagina quando aconteceu tudo aquilo lá na casa de Davi. E a gente não vê nenhum momento Davi ali revoltado contra Deus, entristecido, não. Ele sabia que Deus é Deus, ele sabe de onde foi que Deus tirou, ele sabia que ele não tinha capacidade de nada daquilo ali, de vencer nada se não fosse por Deus. E nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter isso, nós temos que lutar até o último minuto das nossas vidas. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E a perseverança é essa. Nós perseverar no propósito de Deus, ali que Deus é conosco, acreditar ali que Ele está com a gente. Pode ter vindo a enfermidade, você pode tido ter uma enfermidade, pode ter já operado, está internado, pode estar passando por situação ali, mas Deus está contigo. Assim, como Daniel ali foi para a cova do leão, dos leões, né? Para a cova dos leões. Eles foram ali, mas Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram ali para a fornalha, mas Deus estava com ele. Nenhum momento. Então, muitas das vezes, assim, surge as situações, nós passamos por aquelas situações, mas Deus está conosco. E ali, e também, uma coisa, quando chega aqui no versículo 7, do 57, né? Davi fala, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e direi salmos. O coração de Davi estava preparado. Por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era voltado, era um coração inclinado, era um coração ali voltado para Deus. Era o coração ali. Cadê? Isso, o coração de Davi era um coração disciplinado para obedecer a Deus. Em Provérbios, Provérbios, capítulo 23, no versículo 12. O rei Salomão fala assim: dedique a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão a conhecimento. Nós, como mulheres de Deus, nós temos que aprender a disciplinar o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para o que é de Deus. Porque o diabo vai lançar sempre algo mentiroso dele na nossa mente, dúvida, sentimentos ruins no nosso coração. Então, nós temos que disciplinar, aprender a disciplinar o nosso coração. O rei Davi tinha um coração disciplinado para Deus. Todas essas coisas que vinham, o rei Davi não aceitava. O rei Davi tinha o coração disciplinado, ele só aceitava aquilo que viria de Deus. Ele só aceitava aquilo que era de Deus. E então, assim, que nós, como mulheres de Deus, venhamos ter também esse coração voltado, disciplinado para a palavra do conhecimento, para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus. Vinha aqueles pensamentos negativos, não, na minha mente não. Minha mente é de Deus, minha mente é positiva. Vem sentimento ruim, não, meu coração é de sentimento bom, eu tenho um coração bom, eu tenho um coração de Deus. E nós ali vamos disciplinar, assim como nós disciplinamos o nosso filho. Muitos disciplina os bichinhos, a irmã Líbia disciplina a Brigitte, né? Aquela coisinha tão bonitinha, ela disciplinando. Então, assim, nós temos que aprender a disciplinar o nosso coração para as coisas de Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos, nós temos que aprender a disciplinar. E o rei Salomão fala isso. E o rei Davi tinha esse coração disciplinado. Por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. E venceu todas as batalhas. E nós podemos vencer. Não vamos desistir, mulheres. Vamos avante. Nós somos
mulheres mais do que vencedoras. Nós somos mulheres escolhidas por Deus para gerar confiança em outras mulheres, na nossa família, nossos vizinhos, em todas nós, Aline, todas as outras mulheres, famílias que estão destruídas, aquelas mulheres que estão querendo desistir. Nós somos ali a esperança daquelas mulheres. Nós temos que gerar esperanças, fé na vida daquelas mulheres, em nome de Jesus. Amém? Até aqui o Senhor falou. Daqui para frente, se continuar, eu vou parar e aí vem de mim. E não pode, né? Do homem nós não aprendemos nada, somente de Deus. Então, minhas amadas, essa é a mensagem que Deus deixou para que eu pudesse compartilhar com vocês. E eu espero que cada uma de vocês, eu sei que não está sendo fácil, porque para todos nós, principalmente para todos os cristãos, para todos que têm uma vida com Deus e santidade, está sendo difícil, mas não vamos desistir, vamos continuar firme e forte, porque o nosso Deus é conosco, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, minha amada, pela oportunidade.